Uma outra questão interessante, e eu vi, voltando aqui para o litoral norte paulista, agora são 14 horas e 31 minutos e nós retomamos a questão da tragédia no litoral norte paulista. Eu, quando li essa notícia que eu vou falar para vocês aí de casa, eu senti uma pontada de provocação. Provocação. Prestem atenção. O ministro do Desenvolvimento e Integração Regional, que é o Valdez Góes, ele disse em entrevista que o governo de São Paulo foi alertado na última quinta-feira sobre as fortes chuvas que atingiram o litoral norte. Eu vou citá-lo, aspas. Com o monitoramento do litoral norte indicando essa possibilidade de chuvas muito fortes, a Defesa Civil Nacional se reuniu com a Defesa Civil Estadual de São Paulo, do Rio e de Minas para fazer alinhamento de alertas de comunicação. Fecho aspas. Ainda de acordo com o Valdez Góes, os governos municipais e o governo estadual chegaram a tomar providências para evitar a tragédia. Aspas, o próprio comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo fez muitas incursões em rádios, televisão, WhatsApp, SMS, mas, a bem da verdade, atenção, vou continuar a fala do ministro Valdez Góes. Ele diz que se reuniu, que avisou as autoridades municipais e aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas... Volto a abrir aspas. Todos nós sempre achamos que não vai ser um problema do tamanho que vai ser anunciado. A gente torce para que não se confirme as possibilidades do desastre. O que ocorreu? Aconteceu o desastre. Fecha aspas. Oswaldo de Moraes, que é diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, também confirmou que o governo paulista foi alertado na sexta-feira. Bom, um relatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas indica, né, depois da tragédia aconteceu, mas que desde 2018, mais de 2.000 moradias haviam sido construídas em áreas de risco na cidade de São Sebastião. Bom, a gente fica a isso. Essa entrevista do ministro da Defesa e do secretário contra os desastres naturais, elas levam o seguinte sentido. Ok, monitorou, avisou, fez-se o alerta, mas podiam ter feito mais. É hora, mais uma vez, de olhar para o passado. O que ele queria que fosse feito? Que as pessoas elas fossem tiradas à força das suas casas? Porque eu sinto um cheiro de correlação com 8 de janeiro nessa frase. Sou só eu ou eu estou ficando louco? Eu ia falar a mesma coisa. Eu posso? Claro. Por favor, claro. Olha, hoje existe uma entrevista, algumas falas, né, muito interessantes do Guilherme Simões, da Folha. Ele é secretário nacional de políticas para territórios periféricos. Até anotei aqui porque esse nome é grande. O que ele diz? Estavam destinados 2 milhões apenas. Já se discutiu se isso aqui na mesa, né? Já. Para obras específicas de contenção de encostas e drenagem, que são relativas àquela área específicas litorâneas, né? Porém, eles têm 500 milhões para tratar de territórios vulneráveis de modo geral. Mas para desastres nesse ano, o orçamento eram apenas oficial, 2 milhões. O orçamento oficial para desastres desse ano é de 1,117 milhões. Ele Esse declarou é que eram 2 milhões. 1,17 bilhão. Agora, ele diz o seguinte, que é mais estarrecedor, né? Que é onde eu queria complementar. Que esse tipo de obra não gera voto. Então, que ela acaba nunca sendo prioridade para nenhum tipo de governo. Então, ao mesmo tempo que existe essa declaração, Pavinato, de que estávamos esperando, mas não sabíamos que iria acontecer ou não, existe essa outra postura que também se coaduna com essa fala bastante infeliz do
não gera voto. Então, o que será uma luz feito? Importante, viu, Juliana? Você me trouxe uma luz importante. Porque eu estava encarando só, Dani, eu estava encarando essa notícia como uma espécie de provocação e comparação, né? A autoridade que foi avisada e fez pouco. Mas isso que você trouxe realmente torna mais infeliz a declaração ainda. Por quê? Porque se eles esperavam que mais podia ser feito, por que eles mesmos não acionaram um fundo que é federal para já fazer alguma coisa? Aliás, o que se pode fazer quando as casas estão construídas, as pessoas moram, vivem, trabalham ali? Como é que você esvazia uma cidade? Pois é, então, desculpa, não se coaduna uma fala com a outra. Isso que é constrangedor até da gente comentar, porque a gente não sabe nem como fazer com que essa relação entre eles funcione, porque é um profissional que está... Pode ter uma fala, Ju? Do Guilherme Simões, que ele é secretário nacional de políticas para territórios periféricos. Então, ele está abaixo do próprio ministro das cidades também. Isso. E nada se coaduna com nada, né? Exato, Ju. Acho que realmente ela levantou um ponto extremamente importante, mas quando nós vamos analisar, por exemplo, se vocês entrarem aí no site do governo de São Paulo, vocês verão que no dia 17 lançaram o seguinte: Defesa Civil Estadual alerta para riscos de tempestade neste final de semana. Aí entra tanto a fala da Juliana com relação a essas questões de prevenção, porque já estavam mapeados, já sabiam o que iria acontecer, mas a questão da execução em si e de protocolos de prevenção e de atuação em casos de desastres como esses. Porque se ocorreu efetivamente um alerta da Defesa Civil Estadual, não é? O porquê exatamente não conseguimos evitar que esta tragédia acontecesse. Não é? Foi falado, o comandante da Defesa Civil falou, mandou via WhatsApp, SMS, em rádios, mas ocorreu sim, aí é fato, um problema de comunicação e mais do que isso, como comunicar e fazer com que as pessoas efetivamente consigam evitar esse tipo de tragédia. Essa é uma questão, porque não é só comunicar e falar, fiz a minha parte, não é? Existem questões mais práticas a serem analisadas. Se vocês forem verificar, para a gente conseguir receber alertas da Defesa Civil, nós precisamos nos cadastrar via SMS, tá? Ou eu até baixei no meu celular o aplicativo Alerta São Paulo, Alerta SP, não é? Que ali eles enviam para nós alertas sobre potenciais desastres que podem acontecer. No entanto, nós temos que colocar o CPF que nós queremos saber a situação e receber alertas ali, não é? Agora, essa é uma questão que precisa ser reavaliada, porque em vários outros países do mundo, esse tipo de alerta, ele é disparado de acordo com a geolocalização das pessoas para SMS, para os seus celulares ou de outras formas também. Então, eu acredito que a forma de comunicação ela precisa ser repensada, mas os protocolos, tanto de prevenção quanto de atuação prática de comunicação e como o Pavinato disse, como é que você vai evacuar uma cidade? Quais são realmente os protocolos? Exatamente. O que fazer nesse tipo de situação? Não tem. A gente não tem protocolo nem para morar. Aí, Bissoli, eu olho o seguinte, é um tiro que sai pela culatra, né? De acordo com a observação que a Juliana trouxe aqui, que é fenomenal, aliás, quando ele faz essa provocação de que fizeram, mas fizeram pouco, na verdade, eles é que estão dizendo que não fizeram nada quando deveriam ter feito. Por quê? Porque o dinheiro, o fundo para esse tipo de desastre, ele só pode ser aplicado depois do desastre, na desgraça, ou ele pode ser aplicado também na prevenção? Não só pode, como deve, Renato, ser aplicado já na prevenção. E é interessante que antes mesmo de entrar nesse tema, e penso que o governador deu entrevista sem sequer saber que entraríamos nesse tema, ele falava agora no início do programa, na sua entrevista, o caso do senhor, que mesmo depois de tudo ter acontecido, se negava a sair da sua residência. Por quê? Esse é o problema prático. As pessoas têm tudo que elas construíram na vida, é sua casa, por mais simples que seja, ainda que seja numa condição de risco, mas é tudo que elas construíram. Como elas deixam aquilo para trás e tudo que tem ali dentro para ir para outro lugar, para um hotel, para a casa de um parente, para onde vai? Talvez eles pensem igual a Marta. Lembra daquela frase maldita que a Marta Suplicy usou uma vez quando ela era prefeita aqui de São Paulo, né? Quando deu o fenômeno da enchente, o que ela disse, entre aspas, pobre é engraçado,
Nunca tem nada, mas quando dá uma enchente perde tudo. Fecho aspas. E esse é o grande problema, perde tudo, e aí quem tem tudo a perder, às vezes prefere colocar a própria vida em risco para garantir aquele tudo que tem. Então isso se resolve com outro tipo de política pública que não é alerta o recado como foi dado dessa forma. Não, que precisa ser feito, precisa, né? É obrigatório. É protocolar. Até para as pessoas redobrarem o cuidado. Mas aí o exemplo que eu dou, e a gente pega experiências práticas, por exemplo, Estados Unidos, quando tem problema dos grandes furacões, também existem os alertas, também são avisados. Eu tive a experiência de passagem em Miami quando teve furacão. Só que a grande diferença é que lá, sabedores que eles são desses problemas naturais que tem com frequência, as residências são construídas com uma estrutura para suportar. Tem danos, perdem plantações, perdem criações, perdem veículos, mas a vida, na sua essência, é preservada. Porque o lado núcleo mais forte das residências, eles são feitos para suportar esse tipo de situação climática. O problema do Brasil, o que a gente percebe no presente caso? É que a minha casa é no minha mesmo vida, a gente dia, não pode esquecer, o nome é forte, mesmo dia, mas é bem verdade. Em situações semelhantes, nós tivemos um outro condomínio de luxo, que o Rodolfo deve conhecer bem, talvez tenha até frequentado ali no Guarujá, conhecido por vários jogadores de futebol que tem casa lá, que tiveram carros também boiando, casas inundadas. Até aí nós tivemos um estrago também irreparável. Quem já se viu a casa sendo inundada ou o carro sair boiando e não ficar chocado com isso? Só que não tivemos perdas de vida. Por quê? Porque as construções são bem feitas, são feitas com cálculos de engenharia, com a quantidade correta de vigas e de colunas. Isso sustenta a residência. E tem outra coisa também, né, Bissoli? Lá nos Estados Unidos, as pessoas sabem para onde correr. Olha, você tem que sair para sua casa, você vai para um centro. Agora, se dá o alerta em São Paulo, as pessoas vão para onde? Porque lá tem protocolo. Vão para onde? Então nós temos dois problemas com o que você diz aqui. Um, não ter um local público para que essas pessoas possam correr em caso de necessidade. Segundo, não ter um programa habitacional bem feito, não ter um programa Minha Casa Minha Vida bem pensado para priorizar pessoas que moram em situação de risco, que não vão largar suas casas nem com alerta de segurança, nem depois de acontecer o que aconteceu. É só ver o depoimento do governador Tarcísio. Se não tiver uma outra casa para onde levar sua família e seus pertences. É tão simples quanto isso. Ou o governo encara como uma alternativa fornecer uma residência com um programa sério, bem pensado e não eleitoreiro, para levar as pessoas que precisam sair de situação de risco para ter uma moradia, ou nós vamos continuar vendo esse tipo de coisa, não só em Sebastião, mas em vários lugares do Brasil. Agora, Alexandre, desculpa. Claro, por favor, Dani, não, por favor. Ficou a porta de elevador. Alexandre, ela é mais técnica. Não, imagina. Só um comentário rapidinho, que o Alexandre colocou aqui essa questão da habitação, que é extremamente importante. O governo federal, ele anunciou que vai agora dar prioridade ao programa Minha Casa Minha Vida para as regiões que foram afetadas, não é, pelas chuvas. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. As regiões que foram afetadas, ou seja, nós não vamos ter um programa ali que vai efetivamente analisar quais são os potenciais locais de risco, não é um plano maior, mas não, vão ficar apenas concentrados nessas regiões, tá, e que já foram afetadas. O que eu quero dizer com isso e reforçar o que o Alexandre disse? É que é eleitoreiro, sim. É claro, não vou tirar a necessidade de dar prioridade a essas regiões que já foram afetadas, mas não só essas, mas várias outras que podem ser afetadas por mapeamento que já se sabe, não é, que essas regiões são regiões de risco, mas não serão prioridades agora, porque neste momento elas não foram afetadas. Agora. Eu posso complementar uma coisa aqui? Eu havia dito que era um comentário para a Folha, né? Não, na realidade é para a coluna do Leonardo Sakamoto, do UOL. E eu faço questão de ler um trecho aqui do que o secretário mencionou, o Guilherme Simões, que é o secretário nacional de políticas para territórios periféricos, né? Vinculado ao Ministério das Cidades, que é muito chocante, que ele é o profissional do governo e é ele quem faz essa avaliação para a coluna. Olha o que ele diz. Defender que a solução para prevenir desastres como o que aconteceu no litoral norte de São Paulo é simplesmente retirar as pessoas das áreas de risco é falta de senso de realidade. Tirar para onde? Isso é o secretário que está questionando. Na verdade, é a liderança que deveria trazer as respostas. Ele está perguntando. Tirar para onde? Olha, só para concluir. Sem uma política de moradia, você retira a família e ela vai para outra área de risco. Eles estão com a faca no pescoço.
Veja, eu vou passar para o Rodolfo com essa observação. O Tarcísio, ele falou, ele mencionou essa questão da dificuldade de tirar as pessoas da casa delas. Quando a gente vai estudar antiguidade, por exemplo, história antiga, Fustel de Coulanges escreveu um livro chamado A Cidade Antiga, ele vai para os primórdios da civilização. E lá a gente vê que a casa não é só um abrigo, a casa é um templo. Claro. Na antiguidade grega e itálica, a casa era de fato um templo, onde o pai, ele era o maior sacerdote, os mortos ali enterrados eram os ancestrais divinizados, cultuados. Então, a casa, ela é um templo. E como é que a gente vai falar para as pessoas saírem daquelas casas se a municipalidade deixou construir aquelas casas e sem que elas tenham para onde ir? O problema vai muito mais além, né, Pavinato? E trazendo aqui, eu estava com uma narrativa aqui, um argumento para falar do 8 de janeiro, tentando fazer uma associação, e com essa informação que a Juliana nos trouxe aqui, do Guilherme Simões, fui buscar a fonte aqui, realmente confere. Ele é um ativista do MTST, que é o Movimento Trabalhadores Sem Teto. Ele também mora na periferia, e ele mora no Grajaú. Então, essa fala dele que uma política social ali não traz voto, ele está extremamente equivocado, porque os políticos são eleitos pela massa. É agora que deveria ter de verdade um político com uma bota lá e com uma enxada na mão, arrecadando votos no futuro, porque esse é o grande propósito, não é ajudar. O político vai lá pensando na próxima eleição. É isso. Então foi uma fala totalmente equivocada de uma pessoa que mora na periferia, de uma pessoa que poderia estar ajudando, porque ele criou essa secretaria, na verdade, para ficar aos braços dele, e ele vem e fala isso. Não, mas ele não sabe o que fazer. E não, tudo bem, eu concordo com o Pavinato também, que você não pode tirar as pessoas de lá e colocar em algum lugar. É o que falta, é o planejamento. Vai tirar lá e vai colocar onde? Até agora nós não vimos nenhuma escola que abrigou as pessoas aí. A gente está vendo isso? Não tem, não foi noticiado. Até porque a escola já rodou também. Não tem escola. Nos Estados Unidos, por exemplo... Eu falando que o pessoal da localidade não tem onde atender as vítimas, não tem hospital. Nos Estados Unidos... estão sendo usadas para atender as pessoas. Nos Estados Unidos, quando tem um furacão ou algo do tipo, eles são retirados e vai todo mundo para um ginásio. Com 200 voluntários, com água potável, com lanche, as pessoas se mobilizam. No Brasil é um Deus nos acuda. Agora, você veja a desumanidade. Não, eu quero... Porque isso me revolta. Isso vai revoltar você aí de casa. Você acha que o seu deputado, que o seu senador se preocupa com o povo? Não. Não. A melhor caricatura desse pessoal é a caricatura do Chico Anísio, quando ele fez o Justo Veríssimo, que era aquele personagem dele que era um parlamentar, e ele dizia o seguinte: eu quero que pobre se exploda. Veja, nós estamos enfrentando uma crise humanitária que decorreu dessa tragédia do litoral norte. Nós temos esse verdadeiro migué de 2 milhões destinados para essa tragédia lá de Brasília, mas ao mesmo tempo, senhores, at the same time, Bissoli, Rodolfo, Dani, Juliana e meu querido telespectador, ao mesmo tempo, nesse início de ano, quase todos os 513 deputados federais e 27 senadores que tomaram posse agora, no dia 1º, e também aqueles que encerraram seus mandatos em 31 de janeiro, estão recebendo ou vão receber uma verba de 39,3 mil reais brutos para auxiliar no custo da mudança para Brasília ou para voltar para os seus estados.